Então Deus não criou o mal. Ele permitiu a ação do mal para o homem ter o livre-arbítrio e o poder de escolha. É essa a questão, né? É por isso que diz que o terror do inferno será a ausência de Deus, né? Essa é a chave, né? O maior pânico, não que Deus não esteja presente, mas a ausência total de Deus geraria maior angústia, um maior sofrimento, que muitos levam, né, ao sentimento do inferno. Porque o inferno não é um lugar que você... O que está no inferno hoje? No Hades, Seol e Tártaro, né, que é a antessala do inferno. Não é corpo, né? Consciência, né? É alma. Então, assim, não queima. Então, o que é a morte? Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas não é morte física. A morte ali no grego é separação eterna. E a maior punição é a separação eterna de Deus. Então a morte ali quer dizer esse afastamento de Total. Deus de forma eterna. De forma eterna. Sem retorno. Então, assim, aí entra outra questão, porque é polêmico. Rapaz, hoje tu já falou que existe maldição hereditária. Os teólogos de plantão. Eu falei sobre raiz geracional, não é maldição hereditária. Mas dentro da raiz geracional, tudo que tu falou deu a entender que maldição hereditária existe. Sim. Existe, sim ou não? Eu acredito em raiz geracional, acho que é mais forte. Aí tu falou que o mal estava em Deus, na mente de Deus. Lúcifer, o arcanjo de luz, com um livre-arbítrio no nível de poder. E agora tu tem mais polêmica. O que é? É a questão, né, que muita gente... Eu, na minha visão, né, e eu sei que isso é polêmica, Deus nunca perde para o diabo em nada, e principalmente sobre a questão de almas. Então, assim, a gente tem uma visão, né, de salvação. Tem gente que acredita que a pessoa só é salva se ela batizar em água. E quando você lê Romanos 6, você vai entender que o que crer e for batizado será salvo, não é o batismo em água. Que batismo é aquele ali, então? O Romanos 6, é o batismo da cruz. Você é imergido na cruz, teus pecados são perdoados, teu nome é escrito no livro da vida e você é salvo. O batismo em água é uma confissão pública que você morreu para o mundo e quer viver para Deus. Então, aquele versículo que diz, aquele que crê e for batizado será salvo, está falando do batismo no corpo cruz, de Cristo. Romanos 6. Da cruz, não nas águas. Na cruz. Porque o que liberta não é água, é a cruz. Faz sentido. O ladrão da cruz lá que foi para o paraíso, ele não foi batizado. Não foi batizado em água. Então, assim, já começa por aí. É um princípio, né? Agora, eu como pastor, eu digo que quando eu procuro alguém, como pastor, eu digo, vamos batizar, e a pessoa diz, eu não estou preparado, eu fico preocupado. Porque se eu não estou preocupado, se eu não estou preparado para comer o corpo e o sangue de Jesus aqui na terra, como é que eu quero celebrar as bodas do Cordeiro na eternidade? Que ceia é comunhão. Totalmente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Então, assim, mas a pessoa aceitou Jesus e morreu. Ela foi salva. Certo? Certo. Dentro de outra primícia, no Antigo Testamento, como é que Deus julga? Se Deus era o Deus de Israel. E as nações? Foi todo mundo para o inferno? Pois é. Mas tem outra pergunta dentro disso aí agora. E os povos não alcançados que nunca ouviram falar de Jesus? Vamos chegar lá. Porque assim, você vai ver um Deus exclusivista, então ele veio, estabeleceu o seu plano sobre Israel e as outras nações que se percam, que vá todo mundo para o inferno. Então, aí tem duas visões, né? Existe a questão do centrípeto, que Israel era um imã que atraía as nações a conhecer a Deus. Então, a glória de Deus sobre Israel não permitia que nenhum rei, sacerdote e profeta... Não existe rei, sacerdote e profeta saindo de Israel para pregar sobre Deus. O único profeta que saiu de Israel para falar de Deus foi Jonas, que foi em Nínive. Não tem. E por que não tem? Porque não era no Antigo Testamento não era ir. No Antigo Testamento tinha que vir em Jerusalém para conhecer o Deus de Israel. Mas muitos povos podem não ter vindo. E aí? Como é que Deus vai julgar essas pessoas? Aí vem pela consciência, porque todo ser nasce consciente do que é certo e errado, e pela natureza, pelas obras criadas. Então, pode ter havido ter salvação fora de Israel no Antigo Testamento? Com certeza. Se a pessoa teve uma consciência limpa, manteve uma vida digna,
e atribuiu a Deus a criação sem idolatria e tal, ela pode ter sido salva, sim ou não? Mas por que a salvação só em Israel? Porque era o Deus de Israel. É isso que eu estou dizendo. Toda a lei veio de onde? Todo o princípio veio de onde? Agora veja que Israel foi um aio para trazer a cruz. Foi o meio de trazer a salvação à humanidade. Então Deus escolheu Israel para ser o recipiente da sua glória no Antigo Testamento. Então toda manifestação de glória passa por Israel. Tanto a glória do templo, Jesus era a glória encarnada, e o Espírito Santo que inaugurou a igreja, todos estão relacionados a Israel. Então Israel foi um meio de salvação para a humanidade. E o próprio Jesus disse para a mulher samaritana o quê? A salvação vem de onde? Dos judeus. A salvação vem dos judeus. Então aí nessa era, por exemplo, a gente tem os povos não alcançados. Outra coisa que muita gente não compreende ou não entende nessa questão, o que é um povo não alcançado? Primeira coisa, que o evangelho já esteve presente em todo lugar. As nações já conheceram o evangelho de alguma forma? Eles expulsaram o evangelho, principalmente na África, nessa região onde nós temos a janela 10/40, ela foi evangelizada. E também nos países que é proibido pregar o evangelho. Sim, o evangelho já teve evangelho. Agora, outra questão, um povo não alcançado é um povo que tem apenas 2% dele evangelizado. Não é que não existe cristão lá dentro, só que só existe até 2% de cristão naquele povo. O evangelho está presente em todo o mundo hoje. Agora, na hora da morte, a Bíblia diz em Romanos 10:13, essa é a polêmica. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na hora da morte, você clama por quem? Pelo Senhor. Meu Deus. Na hora do perigo, você sobe o perigo, primeira coisa, meu Deus. Até de forma involuntária, né? E é aí que eu digo que o diabo nunca vai ganhar de Deus. E aí, isso é o polêmico. Na minha visão, tem mais gente no céu do que no inferno. Mas é tão fácil ir para o céu assim, então? Não. Por que a gente crente tem que sofrer tanto e outros renunciar, dizer não, lutar contra a nossa vontade? A prova disso foi o ladrão da cruz. Né? Aí o outro lá vive uma vida totalmente deturpada, aproveitando dos prazeres dessa vida, e na hora, Senhor, aí é salvo. Como você disse que é polêmico, o mais polêmico é antes nós não tivéssemos conhecido do que conhecer e não praticar. Isso é forte, né? Então era... Porque o tempo da ignorância, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora que você conhece a verdade... Você é julgado pela verdade. Você é réu dela. A vida se torna um pouquinho mais difícil de ser vivida, então. Por isso que o sermão de Mateus 7 hoje está varrido dos altares. Ninguém fala, né? Muitos me dirão naquele dia. Operei maravilhas, profetizei, levei multidões. Veja que o texto que Jesus vai usar é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu nunca vos conheci. Agora, veja, quem é que pratica iniquidade? Claro que o ímpio pratica iniquidade, mas o crente é o que pratica iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado consciente. Sabe o que é pecado e está praticando. Tem o princípio, sabe o que é e não abre mão de praticar a iniquidade. Meu Deus. Então, por isso, antes não ter conhecido do que conhecer e não praticar. Porque há mais juízo, de quem muito é dado, muito é cobrado. É cobrado. Então, há rigor maior para aquele que conhece do que aquele que desconhece. Então, aquele que conhece e vacila corre o risco de perder a salvação. O que não conhece e vive vacilando, no final da vida, se ele reconhecer e invocar o nome do Senhor, pode ser salvo. Os calvinistas vão te bater agora. Rapaz, não vai bater. Eu só estou... Perder a salvação, né? Sabe que a salvação se perde dentro dessa proposta aí? Eu vou dizer assim, uma vez eu criei uma polêmica, né, em aula teológica, que eu disse que Deus não risca o nome de ninguém no livro da vida. Sim. Aí veio os teólogos para cima de mim, né? Mas Deus risca, está escrito, né? De maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida. Aí tem gente que diz que quando você se afasta de Deus, teu nome vai apagando do livro da vida. Olha essa teologia que existe. Aí quando você volta, vai acendendo, né? Vai acendendo de novo. Isso é teologia antiga, né? É bem antiga. Deus brincalhão é esse? Risca e apaga, risca e apaga. Aí, como eu sou meio lógico, Deus é presciente e onisciente. Né? Veja que no trono branco vai se abrir os livros e o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida,
A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, o livro da vida é o livro dos salvos. Ou o nome nunca foi escrito lá, e se uma vez foi escrito, ele vai ser salvo. Então, Independentemente do que o cara faça, então, assim, uma vez que foi escrito, vai ser salvo. Pode haver evangélicos que nunca tiveram o nome escrito no livro da vida. Pode haver evangélicos que nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida? Nunca nasceram de novo. Então, dentro desse pensamento aí, quando a Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome profetizei, em seu nome preguei e tal. Então, tem muitos profetas, ministros, que nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida? Porque, na minha visão, Deus não é o homem para ir lá. O Fábio voltou para mim. Nossa. Que nem a gente faz no apelo, reescreve o nome no livro da Reescreve é demais. Né? Como é que você está falando de um Deus onisciente e presciente para ele reescrever algo que já está escrito? Por isso que a gente chama de filho pródigo, ele está regressando. Então, a oração certa é troca as vestes, coloca anel, coloca sandália, restitui, né? A alegria da salvação. Agora, reescrever... Aí, por exemplo, Moisés. As pessoas dizem, mas Moisés falou, tira o meu nome do livro. Quando Moisés disse, tira o meu nome do livro, existia o cartório. Quando Moisés disse, tira o meu nome do livro da vida, ele estava dizendo, me mata. Porque quando o nome era arriscado é porque a pessoa morreu. Interessante. Então, o pedido de Moisés para tirar o nome do livro da vida não é o livro da eternidade no céu, é o livro da vida, o censo ali. Mesmo, de vida e morte. De vida e morte. Então, o que ele estava pedindo para Deus? Me mata. Me mata. Entendeu?